Escute aí, você, amado visitante que veio nessa noite. Você não veio aqui simplesmente porque você sentiu gosto de vir. Você não veio aqui nessa noite simplesmente pelo convite de alguém. Você veio aqui porque o Senhor já marcou este encontro na agenda dele. O Senhor já marcou este encontro aqui no diário dele. E nessa noite você está aqui para ouvir o que ele quer falar para você nessa noite. E se você não está preparado a ouvir verdades aqui nessa noite, é melhor que você pegue a sua Bíblia e vai correndo para casa assistir Fantástico, porque se você ficar aqui nessa noite, fantástico vai ser o que o Senhor vai fazer na sua vida. Prepare aí, porque o Senhor ele vai fazer algo fantástico aqui nessa noite. Quem crê? Meu irmão, se você não crê, não tem problema, eu creio para você e para mim junto. Há 9 meses atrás, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar na congregação lá em Vila Nova de Colares. E aí nessa noite, o Senhor me deu essa oportunidade de trazer essa palavra à igreja, o missionário anônimo. E eu quero que você venha sugar tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Eu quero que você venha exaurir e entender aquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite. Entendemos uma coisa aqui, que dentro do versículo 20, que primeiro o Senhor ele acha, primeiro o Senhor ele procura, depois que ele acha ele nomeia, e depois que ele nomeia ele unge. Então saiba de uma coisa, missionário anônimo, nessa noite o Senhor vai te achar, e depois que ele te achar ele vai te nomear, e depois que ele te nomear ele vai te ungir. Eu não sei se você já sentiu aí a questão de ser ungido pelo Senhor, mas não tem problema, nessa noite já está identificado para você sentir essa unção que vem da parte do Senhor. Veja só, para que você não venha falar que eu venha estar desvaneando da cabeça, para que você não venha falar que eu esteja doido, ministrando e falando algo assim. Eu fui procurar uma base mais concreta na Bíblia. E a base mais concreta na Bíblia, dessa história de Davi, a gente acha em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos exaurir, nós vamos tirar algumas lições, nós vamos tirar algumas conclusões deste texto nessa noite, para que o Senhor venha ministrar através da sua palavra aos nossos corações. Se você abrir aí os 1 Samuel capítulo 16, você vai vir falar de um homem chamado Davi. E é dessa história que nós vamos falar nessa noite. É dessa história que nós vamos compartilhar. É dessa história que nós vamos exaurir, tirar lições, para que ela venha se adaptar ao nosso coração, para que ela venha se adaptar à nossa vida, para que ela venha se adaptar a esta igreja nessa noite. Veja bem que quando no versículo 1, nós entendemos deste capítulo, que o rei Saul, no período que o rei Saul, ele não estava andando conforme a vontade de Deus, no período que ele até ouvia a voz de Deus, e agora segura aí, crente, que eu vou rasgar o verbo aqui, porque Saul, o problema dele não era porque ele não ouvia a voz de Deus, porque Saul ouvia a voz de Deus. O problema de Saul, Marcelo, é porque ele ouvia a voz de Deus e não obedecia a voz de Deus. E tem muito crente dentro da igreja que está assim. Prepare o seu lombo aí, eu não vou bater, eu só vou falar a verdade. Veja só, Saul, ele foi chamado por Deus. Saul, o Senhor o levantou para ser o primeiro rei em Israel. Mas chegou um período de Saul, que ele começou a sair dos propósitos de Deus, sair do caminho de Deus, sair da vontade de Deus, e começou a ficar tupetudo, começou a achar que poderia fazer o seu próprio caminho, achou que simplesmente poderia fazer da sua forma e do seu modelo. E aí nós entendemos algo, que quando Saul começou a fazer do seu jeito, da sua forma, Deus ele deu uma olhada assim e falou: ele está fazendo aquilo que eu não estou gostando, e eu vou substituí-lo. Agora entenda, porque tem muitos missionários, tem muitos líderes que acham que tem cadeira cativa dentro da igreja. Tem muitos líderes, tem muitos profetas que acham que simplesmente serão a vida toda, vão estar aqui em cima do altar, se não fazer o que Deus manda fazer. Veja aí, segura, profeta, porque muitas vezes o Senhor manda você falar algo, e aí você não fala, porque você está completamente pensando em falar aquilo que o povo quer ouvir. Deus não te levantou para fazer aquilo que o povo quer que faça. Deus te levantou para fazer a obra dele.
Deus te levantou para profetizar aquilo que vem da parte dele. Deus não te levantou, meu amado, para ficar sentado em frente a uma televisão assistindo sessão da tarde. O Senhor te levantou e Ele te achou para que você venha fazer a diferença lá na escola, lá no seu trabalho. Ele te levantou, Ele te achou para você fazer a diferença lá na sua faculdade. E agora eu quero saber de algo aqui da parte do Senhor. Quantos querem fazer a diferença verdadeiramente aqui? Se você quer fazer a diferença, dá um futucão assim no seu irmão e fala assim: será que você está fazendo a diferença ou você está como Saul? Vira para o outro e diga: você está fazendo a diferença ou está fazendo como Saul? Eu vou falar, hein? Segura aí. Prepara aí. Sabe qual é o problema da igreja? Não é porque o profeta profetiza. Sabe qual é o problema da igreja, pastor? Não é porque o pastor fala. Sabe qual é o problema da igreja? Não é a pregação. Sabe qual é o problema da igreja? Não é o louvor. Sabe qual é o problema da igreja? Não é o ministério de dança. O problema da igreja é que ela ouve o pastor falar, ouve o profeta profetizar, ouve o ministro ministrar, mas ela ouve, mas não obedece. Ouve, não obedece. A minha Bíblia diz nos 4 evangelhos: ide e fazei discípulos em todas as nações. Deus não te chamou para ficar rodando aqui na frente. Deus não te chamou para pegar microfone e ficar cantando. Deus não te chamou para ficar aqui na frente pregando. Deus te chamou para fazer a diferença lá fora. Mas sabe qual é o problema da igreja? É que ela está enquadrada dentro de 4 paredes. É que ela só quer cantar, ela só quer dançar, ela só quer fazer a diferença aqui dentro. Não faz diferença aqui dentro. Vai fazer diferença lá fora. Vai fazer diferença lá fora. Vai fazer. Não adianta, segura. Não adianta vir para a igreja, sentar aí no banco, dá glória a Deus, aleluia. E aí chega lá na faculdade, chega lá na escola, passa a mão aonde não deve. Não adianta fazer a diferença aqui dentro, pastor, porque aqui dentro é fácil. Eu quero ver fazer a diferença lá no trabalho. Aí identificamos que o problema de Saul é esse, é que ele não obedece. Mas eu vou te dar aqui um argumento para você obedecer bem. A minha Bíblia em Mateus capítulo 5, ela fala bem assim: sede vós perfeitos, assim como é o Pai Celeste. Eu acho que você não entendeu muito bem, pentecostal. Sede vós santos, assim como é o Pai Celeste. No ano que se mais se fala de santidade, no tempo que se mais se fala de santidade, é namoros indecentes. No tempo que se fala mais de santidade, pastor, aí a gente encontra, vou falar, hein? Não fique escandalizado não. É irmã com shortinho aqui, ó. Aí quer vir aqui na frente ministrar. É irmã que tá ligada só na televisão, 24 horas de plantão na televisão. É a tal da malhacão. É o tal da ciranda de pedra. Toma cuidado, crente, para você não levar uma pedrada do diabo lá na televisão. É um tal de beleza pura. Beleza pura é você acordar às 6 horas da manhã e vir orar. Beleza pura é você vir quarta-feira adorar o Senhor. Beleza pura é você ir sexta-feira pro vale. Aí tem outros agora, pastor, que está agora no tal de favorita. Eu não sou nessa tal de favorita. Eu sou no tal do favorito que derramou o sangue por mim lá na cruz e que faz a diferença. Nessa noite, meu amado irmão, se você quer ouvir algumas verdades, você não vai ouvir a verdade do Efraim, não vai ouvir a verdade do pastor Helder. A verdade você vai ouvir da palavra, que é a palavra de Deus. Agora veja bem, porque no tempo que Saul estava rebelde, o Senhor vai ao encontro do profeta chamado Samuel. Vira para o seu irmão e fala: profeta Samuel. O profeta que não é covarde. Fala para ele: o profeta que não é covarde. Pois é, aí o Senhor vai ao encontro de Samuel e fala assim: Samuel, fala aí, meu Senhor, enche agora aí esse vaso aí de azeite. E vem, eu vou te enviar lá para Belém, lá para a casa de Jessé, o belemita. E aí, dentre daqueles filhos, eu vou levantar um para ser rei em Israel. O profeta Samuel, ele fica com o olhão arregalado, porque ele pensa assim: mas Senhor, o profeta, o Senhor falando comigo como profeta, para mim ir na casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Mas Israel já tem rei.
Israel já tem Saul como rei, mas eu, Senhor, não tenho me agradado dele. Eu achei outro. Eu quero aquele que está lá em Belém, o filho de Jessé, o belemita. Mas, Senhor, se eu for para Belém, o rei Saul vai ficar sabendo, e ele vai mandar cortar o meu gogó, ele vai dar um fim em mim, ele vai mandar me matar. Mas aí o Senhor fala assim: o que tem aí do seu lado aí? Ah, aqui do meu lado tem uma bezerra. Diga para o seu irmão: bezerra. Bezerra. Ah, tem uma bezerra aqui do meu lado. Pois é, leva contigo essa bezerra. Agora vira para o seu irmão e fala assim: leva contigo essa bezerra.